rapaz, deixa eu arrumar esse negócio aqui, acertei. Salve, salve, meus amigos, como estão todos? Mais uma vez estamos aqui, agora voltando às nossas gravações normais, voltando ao Brasil. Todo mundo sabe que eu estava dando umas bandolas por aí, estava passeando, mas voltando agora às gravações normais, aqui para o programa Caminhos da Evolução, transmitido pela Rádio Sensorial FM, obviamente só em áudio, às terças-feiras, 1 hora da tarde, e que eu coloco também no YouTube do Caminhos da Evolução, às terças-feiras, às 18 horas. É muito bom voltar a estar com vocês. Quem acompanhou essas últimas semanas viu que eu estava numa jornada que me foi colocada pela espiritualidade. E eles são muito sábios, né? Eles sabem exatamente o momento em que nos colocar essas missões, as possibilidades. E eu tive em alguns lugares do mundo onde a questão espiritual, religiosa é muito forte. No começo de tudo, eu fui lá para Saint-Marie-de-la-Mer, na França, onde tem a igreja cripta de Santa Saracalli. Como filho de cigano, estar com Santa Saracalli, a nossa Oroiná, na Umbanda, com o sincretismo, é muito importante. Gostaria muito de ter ido em maio, quando é a festa de Santa Sara, lá com os ciganos. Deu para ir agora em fevereiro, fui em fevereiro. Muito bom estar na cripta de Santa Sara. Eu contei a história, quem quiser, depois algum dia eu vou refazer o programa. Mas eu, infelizmente, me decepcionei um pouco. Eu não senti energia nenhuma lá. É a cripta de Santa Sara Cali, com toda a devoção à nossa mãe Oroiná. Eu, sinceramente, eu achei que aquilo lá, achei que já foi. Eu acho que quando os ciganos estão lá, talvez seja muito forte. Passei depois por Saint-Maxime de Sambalma, alguma coisa assim, onde tem a cripta de Maria Madalena, a quem eu... E essa foi uma grande descoberta para mim. Eu coloquei ela não tinha nenhum sincretismo na Umbanda, mas olhando para a cripta, olhando para os restos mortais de Maria Madalena, conhecendo a sua história, que é maravilhosa, é belíssima. Gente, é uma pombagira. Se a gente conseguir sincretizar, é com pombagira. Aquela energia feminina que foi aos abismos e que vai aos abismos e sai dos abismos, melhor do que foi. Que leva para lá o que está de ruim, que traz. Gente, é Maria Madalena, é pombagira. Não tem como. Não tem como. Alguém pode discutir, alguém pode falar que não tem nada a ver. Perdão, eu estive lá, eu vivi, eu senti isso. Para mim, se nós formos colocar algum sincretismo, é Maria Madalena para a nossa energia pombagira. Energia do desejo, energia da vontade, do querer viver. É Maria Madalena, é pombagira. Aí isso valeu muito para mim. Valeu muito para mim. Você vai até escrever um livro sobre isso? Pode ser. Passei depois por diversas igrejas no caminho, inclusive no Vaticano, na Basílica de São Pedro. Algumas igrejas que eu coloquei já em programas anteriores, para mim, perderam o sentido do templo religioso. Igrejas belíssimas, muito bonitas, algumas até que cobram a entrada, e que lá dentro tem túmulos de pessoas famosíssimas, mas que onde está o poder chegar lá e conversar com a energia chamada Deus? Onde está o momento que naquele tempo religioso eu posso me conectar ao divino? Não tem mais. Não tem mais. Em várias ainda tem, em várias ainda há esse momento, mas de uma riqueza, de uma espiritualidade material. Existe espiritualidade material, Pai Sérgio? Olha, aquilo ali é material para mim. Uma coisa que, como a minha companheira Gláucia disse muito bem, ela sentiu muita energia em alguns lugares, na Basílica de São Pedro, na igreja, na Basílica de Florença, maravilhosa, linda de morrer, na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, onde está enterrado o Papa Francisco, muita energia. Mas ela falou, energia da fé das pessoas, não do local. As pessoas que lá estão, aquele grupo de pessoas que lá está, acredita e tem fé naquele local. E por isso o local mantém essa energia. Nós, na Umbanda, temos que aprender isso.
Nós temos que entender que o que movimenta é a energia da fé, não o local. O meu templo, a minha casa, a minha choupana, o meu centro tem energia. Não, o que tem energia é o que acontece lá dentro. O que movimenta a energia é as pessoas que lá estão e lá acreditam que em lá estando é possível se obter alguma coisa. É possível se agradecer por alguma coisa. Essa movimentação faz o local se manter vivo. É muito importante. Mas eu quero dedicar o programa de hoje não foi a última cidade que visitei, mas foi o último passo da missão espiritual, que foi na cidade de Assis, no trajeto de São Francisco. São Francisco, na Umbanda também não há um sincretismo. Existe uma linha na Umbanda que começou muito pequena e vem crescendo. Diversos terreiros já trabalham com a linha dos semirombas, que são freis, efetivamente freis franciscanos, que trabalham muito na questão da cura. E, como esse é um lado muito importante para mim, o lado da cura, eu estive lá em Assis, eu fui em todas as igrejinhas possíveis de ir. Na cripta onde está Santa Clara, nossa mãe Logunã, eu tenho Logunã. Obviamente, todos nós temos todos os orixás na coroa, mas Logunã é minha orixá recessiva, cortando os excessos da fé. Então, eu estive lá em Santa Clara, muito bonita o local, com uma energia muito acolhedora, muito calma. Outras igrejas, na Cruz de São Damião, que foi onde Francisco escutou Deus lhe pedindo: vá e reconstrua a minha igreja. E que foi um pedido que São Francisco entendeu errado, né? Ele, saindo de lá, ele fez tudo que ele fez lá, se despiu de suas vestes, dos seus bens materiais, e caminhou até onde existiam os restos de uma igreja pequenininha, muito pequenininha, a Porciúncula, e ele reconstruiu esta igreja fisicamente, entendendo que o que Deus lhe havia pedido era que reconstruísse fisicamente as suas igrejas, e não, reconstrua a minha igreja, reconstrua a fé. E essa igrejinha, Porciúncula, ainda existe, construíram uma grande igreja em volta dela, e foi nesse local, meus amigos e minhas amigas, que eu senti a maior energia. É possível você entrar nessa igrejinha, na Porciúncula, e lá estando, tocar naquela parede aonde Francisco colocou suas mãos. Eu toquei o local onde São Francisco tocou. Ali tinha energia. Ali tinha o que era a verdadeira missão de reconstruir-nos a fé. Reconstruir a fé, meus amigos, não é reconstruir a igreja fisicamente, como São Francisco assim acreditou, mas mudou depois. Não é também só reconstruir a questão da missão sacerdotal, da missão que é que uma igreja, independente da religião, tá? Católico, protestante, umbandista, espírita, sufi, xamânica, islâmica, qualquer uma, igreja como instituição, reconstruir o seu papel. Mas além disso, reconstrua a sua igreja. Adianta você ter uma igreja física, um terreiro, um local físico? Adianta você ter um dirigente? Adianta você ter um padre? Adianta você ter um momento se você não está reconstruído em sua fé? Se você não olha para o seu irmão, para as outras pessoas, para os animais, para as plantas, para o céu, para os rios, para os mares, para as cachoeiras, para as pedras, e não vê a criação divina nisso tudo? O que adianta o resto? Se você se olha e não encontra em você mesmo aí dentro a centelha divina.
É essa centelha divina que deve ser reconstruída em cada um de nós. E a gente perde. A gente acaba perdendo. Seja pelo dia a dia, seja pelas adversidades, seja pelos momentos, seja até pelas alegrias que acontecem no nosso dia a dia. Muitas vezes nós perdemos a fé na nossa centelha divina. E só vamos lembrar dela no momento de adversidade. Só vamos lembrar dela quando caímos, quando não encontramos uma mão amiga para nos levantar. Aí a gente vai falar: onde estás tu? Se referindo a Deus. Aí a gente tem que lembrar que Deus está aqui dentro, está dentro do nosso peito. E é Ele que nos dá a ânima, a vida. Eu sou Deus, tu sois Deus. Vós sois Deus, perdão pelo eu. Tu és Deus. Todos nós somos o que é o Deus, a fonte divina. Ele está dentro de nós, se encontra dentro de cada um. É isso que é reconstruir a igreja. Reconstrua em você o seu templo e faça valer isso. Lá, sim, eu consegui entender e viver isso. Finalmente, depois de 60 anos, eu consegui entender muito bem isso. Estive depois na cripta de São Francisco, um lugar onde as pessoas são estimuladas a andar, a passar. Você não vê nada, você vê simplesmente um local onde lá estão os ossos de São Francisco. Você não vê nada, mas parar e não interessa isso, não interessa o osso. Lá é possível orar. Se você sai um pouquinho da vibe lá dos frades que ficam te estimulando a andar, mas você consegue sentar, você ora, você chora, você ri, você se conecta com Francisco. E eu estive lá exatamente um dia antes, aliás, que sorte, hein, pessoal? Eu agradeço ao próprio São Francisco, a todos os meus guias por isso. Estive lá num dia. No dia seguinte, eu quis voltar. Nós já estávamos saindo de Assis, mas eu falei, eu quero voltar lá onde estava Francisco. E voltamos até a igreja, a Basílica de São Francisco, gigante, enorme, nada franciscana, a igreja, a Basílica. E não foi permitida a entrada. O porquê? Porque eles estavam retirando dessa cripta os restos mortais de Francisco. E isso levou uma semana, tá, gente? Eu fui no dia que começou, eu fui num dia onde eu estive lá, fiz tudo o que eu estava fazer. No dia que eu voltei, esse dia que não permitiram que eu entrasse, era o primeiro dia onde eles estavam começando a retirar os restos mortais de Francisco para exposição depois de 800 anos. 800 anos estava lá quietinho o homem, e agora retiraram. Eu fico imaginando se eu não tivesse ido naquela data, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Eu ia estar, sei lá, não sei como eu estaria, mas normal eu não ficaria. Demorou uma semana, quase uma semana, essa retirada, cuidado com os ossos, e eles estão hoje expostos no altar da Basílica de São Francisco. Então, quem tiver a oportunidade de ir até Assis, em Roma, e pelo que eu vi, a expectativa é de que 500.000 de peregrinos passe por lá. Eu acho que até pouco, deve ser até mais que vai. Parece que em 3 dias, 18.000 pessoas já foram. Então, chegar a 500.000 vai ser fácil. Pode passar e você vai ver lá os ossos montadinhos, né? Essa aqui deve ser uma clavícula, esse aqui deve ser o fêmur, esse aqui um pedaço de sei lá o que, bota aqui do lado. Mas os ossos de quem foi Francisco de Assis. Aí vamos vir para a nossa Umbanda? Vamos vir aqui para o nosso lado. Aquela foi uma encarnação desse espírito gigantesco, que para mim foi o segundo maior em termos, né, entendeu? Tirando Sananda, tirando Jesus, e Francisco foi, depois de Jesus, Francisco foi o espírito mais iluminado que já esteve aqui na Terra, que passou por nós. Se Jesus
sofreu o que sofreu, deixou sua mensagem. A mensagem de Francisco foi, até hoje não é muito bem compreendida. A mensagem que Francisco nos deixou ao se despojar de seus bens materiais, ao conversar com os animais, ao olhar para o sol e para a lua e chamá-los de irmãos, porque são criações divinas, assim como ele se entendeu como criação divina. Conversava com animais, conversava com pombos, conversava com cachorros, com lobos, com todo tipo de animal, conversava com plantas, trazia as pessoas para perto de si, recebeu dores enormes, recebeu os estigmas de Cristo, uma comprovação de que, olha, esse também é Cristo. Jesus foi um Cristo, Francisco foi o outro Cristo. E eu acredito muito na linha de pensamento, na linha que coloca que esta evolução que estamos vivendo na humanidade do planeta Terra, Jesus, o governador de um planeta de provas e expiações, que agora irá passar por um planeta de regeneração, não pode mais ser Jesus o nosso governador. Será Francisco. E vamos dizer o seguinte: Francisco é muito mais bravo do que Jesus. Porque aqui só ficarão aqueles que terão condições de ajudar a elevar o planeta, assim como Francisco fez dos seus seguidores. E eu tenho a honra, a alegria de ser médium de trabalho de um desses seguidores. Quem não sabe, conta aqui, eu já escrevi um livro do Frei Bolinha. Frei Bolinha foi um dos seguidores de Francisco. Tão ferrenho seguidor das regras franciscanas que até de seu nome ele dedicou. Ele não fala o nome dele. Ele só fala Frei Bolinha porque ele era gordinho, e ele tirava de suas próprias vestes chumaços e dava para as pessoas, muito a contragosto, porque para ele as pessoas não precisam de nada para professar a sua fé. A fé está aqui dentro. Mas a ignorância das pessoas, ignorância no sentido de não saber, tá? Não estou chamando ninguém de ignorante, mas a necessidade das pessoas de ter algo em suas mãos fez com que ele tirasse um chumacinho de algodão de suas vestes, desse para a pessoa, e com isso fazia milagres de cura. Frei Bolinha, que numa encarnação futura foi um exímio cirurgião, que trabalha comigo na cura, que atende por maninho. Não quer que fale o nome. Não vai nunca dizer, olha, eu fui tal médico da história. Famoso ou não famoso, pouco interessa. Ele fala, eu sou um maninho, eu sou um irmão de vocês que estou aqui para a cura. Então, gente, eu fico imaginando a exposição dos ossos do esqueleto de São Francisco. Seria bom ter visto? Tá, até seria. Necessário? De forma alguma. E eu estar lá no dia anterior, no último dia possível de visitar a cripta de São Francisco, porque hoje, ir até a cripta, os ossos não estão mais lá. Tem lá os restos mortais de 4 dos principais seguidores de Francisco: o Leão, o Rufino, o Mateus, e eu não vou lembrar o nome do outro agora, não tem como não vou lembrar de jeito nenhum. Estão lá, ótimo, maravilhoso. Mas os restos mortais de Francisco estão no altar, então, e descer até a cripta de Francisco hoje não tem mais sentido. Eu fui no último dia que isso teve sentido. Eu não sei quanto tempo esses ossos vão ficar expostos, voltarão à cripta, e aí volta a fazer sentido. Mas eu fico pensando, São Francisco, eu acho que não aprovaria nem o tamanho de sua basílica. São Francisco, eu lembro de umas vezes, eu estudei muito a vida de São Francisco para poder escrever o Frei Bolinha, eu não cometer nenhum engano. E eu lembro que Francisco uma vez foi convidado a um banquete, e chegando na casa onde era servido o banquete, ele encontrou muito luxo, o luxo permitido à época, claro. O que ele fez? Ele pegou o prato e sentou-se ao chão. Todo mundo sentado na mesa e Francisco sentado no chão comendo o pão.
Ali era o lugar dele, não junto aquelas pessoas, não junto ao luxo. Então, talvez ele não aprovasse a basílica gigantesca, belíssima, reitero. Muito bom estar lá, mas aquilo não é Francisco. A Porciúncula é Francisco. Aquela igrejinha simples que esteve um dia caindo aos pedaços e ele fez da terra o barro, fez o cimento para colocar, refazer tudo, e foi reconstruindo uma igreja que que ele soube que a reconstrução da fé não era material, era espiritual, e a partir daí era individual. Quem chegava perto dele. Por isso que São Francisco é tão rígido. As regras franciscanas, a obediência, a pobreza, a fé, são tão rígidas porque temos que ser rígidos para não cairmos nas tentações do dia a dia. Ah, eu quero que meu terreiro seja lindo. O terreiro é lindo. Todo terreiro é lindo. O congá é maravilhoso. O seu congá tem o quê? É uma mesinha com uma vela e um copo d'água. Ele é lindo. Temos que voltar para a paz interior de cada um. O que adianta, gente? O que adianta a gente fazer gira toda semana? Não estou dizendo para ninguém parar de fazer gira, por favor. Mas o que adianta a gente fazer gira toda semana se o vizinho está com fome? Se continuam maltratando animaizinhos? Veja o caso do cachorrinho orelha lá. Ah, mas faz tanto tempo. Não, não faz tanto tempo, não. Foi mês passado, foi ontem. E novos animais devem estar sofrendo todos os dias. O desmatamento, a dilapidação, o desmontar da fé que acontece a cada dia, com as guerras, com a fome, com a pobreza, com pessoas que ainda estão em situação que não tem esperança, não é nem no dia de amanhã, não tem esperança no dia de hoje. E o que fazemos nós nas nossas giras semanais? Quantas pessoas vocês atendem no seu terreiro? Você atende quanto aí? Ah, você atende 200 pessoas. Você atende quantas? Ah, você atende 50, atende 30, atende 4. Ótimo. Continuemos atendendo essas pessoas. Continuemos trazendo os pretos velhos, os caboclos, os exus, os ciganos, os baianos, os marinheiros, os boiadeiros, pombagiras, pombagira mirim, exumirim, os herês, os semirombas, os médicos espirituais. Continuemos trazendo todos. Não podemos deixar de trazer nenhum à corrente. Mas vamos trazer muito mais do que esses espíritos amigos. Vamos trazer a fé, a energia que precisa ser emanada dos ritos religiosos da Umbanda. Quando o caboclo das sete encruzilhadas disse: estou aqui apresentando, não fundando, não criando, apresentando uma religião onde o preto, o velho e o índio terão voz. Será que ele queria se referir à corrente dos pretos velhos e à corrente dos caboclos? Com certeza sim. Mas será que ele não queria se referir ao negro, que ainda sofre racismo por ter a pele mais escura? Será que ele não estava se referindo ao índio, que cada vez menos tem espaço para viver a sua cultura? Será que ele não estava querendo se referir à mulher, que é morta, que é abusada, que é estuprada? Será que ele não estava se referindo à criança, que é abandonada, que não tem amor, que não tem oportunidade de aprender, de ser educada? Será que ele não estava se referindo ao cachorrinho, ao gato, abandonado, morto simplesmente por abanar o seu rabinho? Será que ele não estava se referindo à árvore que é cortada para dar espaço a um estacionamento? Será que ele não estava se referindo ao doente que fica na fila esperando o atendimento e quando vai comprar o remédio não tem condições?
Será que ele não estava se referindo ao desempregado? Será que ele não se referia ao idoso abandonado? Será que ele não se referia àquele que precisa receber um abraço de cura? Darei voz ao preto, ao velho, ao índio. Quanto que nós damos voz na Umbanda a todos eles? Trazer os nossos amadíssimos pretos velhos, trazer os nossos mais do que queridos caboclos, trazer os fortíssimos Exus, trazer a alegria dos ciganos, tem certeza que é suficiente? Será que não temos que viver, refazer a fé? Será que não temos que voltar a escutar a fonte criadora, Olorum, Deus, Zambi? Será que não temos que voltar a sermos disseminadores da palavra maior da energia divina? E é isso que está nos faltando. Nas nossas discussões, a minha Umbanda é melhor que a tua, a minha Umbanda sagrada, a minha Umbanda esotérica, a minha Umbanda sei lá o quê, deixa de ser uma só banda. Quando negamos o conhecimento, achamos que sabemos tudo, como diz meu preto velho, está na hora de aprendermos tudo de novo. Ah, pai Sérgio, o senhor teve condições financeiras para ir até essa viagem, graças a meu bom pai Olorum, graças a meu cigano, graças a meu pai Ogum, a meu pai Oxóssi, a minha mãe Oroiná, a minha mãe Oxum, tive sim. Tive e fui e fiz. E senti em cada local a necessidade cada vez maior de reconstruir a minha própria fé. Foi bom estar em Santa Maria Maggiore? Nossa, maravilhoso, um local fantástico. Foi bom estar na Basílica de São Pedro. Foi bom estar na Basílica de São Francisco. Foi bom estar na Basílica das Três Marias. Só que e as histórias? Adiantaria eu estar na Basílica das Três Marias, em Saint-Marie de la Mer, onde tem a cripta de Santa Saracalho, se eu não conhecesse a história de quem foram as Três Marias? O que aconteceu com elas? Por que aquelas três e o que aconteceu com elas? Adiantaria eu estar na Porciúncula de São Francisco sem conhecer a história? Sem entender o que é aquele local? Física, moral, espiritual. E a gente continua falando, eu não vou fazer aula de desenvolvimento porque não consigo colocar aqui no meu terreiro meus médiums mais do que uma vez por semana. Para com isso. O que é melhor, fazer a gira de atendimento toda semana ou fazer uma gira de desenvolvimento? Coloca todo mundo na gira de desenvolvimento. Não estou dizendo para ninguém parar de atender, por favor, compreendam. Mas é muito mais importante o nosso aprimoramento. Estamos precisando viver mais a Umbanda. Porque senão um dia vamos estar como estão fazendo. Está aqui, esse aqui são os restos mortais de Zélio Fernandino de Moraes. Né? Adianta? O esqueleto, nem sei onde está enterrado o pai Zélio. Na verdade, saber eu sei, mas. Vejam aqui, está enterrado Chico Xavier, aqui está enterrado Divaldo, aqui é a cripta de. É isso. Eu viro e mexe, eu vejo, eu acompanho muito redes sociais. Sou péssimo em colocar coisas, mas acompanho muito. Aqui, esse é o túmulo de quem foi a primeira Maria Padilha. Faz alguma diferença? Você entende o que é ser Maria Padilha? O que é energia Maria Mulambo? A energia Maria Farrapo? A energia da Pombagira Maria Madalena? Você entende o que é isso? Este aqui é o túmulo daquele que foi o Tranca-Ruas, que foi o cavaleiro das sete encruzilhadas, que foi o guardião da meia-noite do livro do pai Rubens Saraceni. Daqui a pouco vão estar colocando exposição dos restos mortais de pai Rubens Saraceni também.
já criticam tanto o que ele fez, logo, logo, onde já se viu. Mas o que é ser tranca-ruas? O que é ser o guardião da meia-noite? Alguém entende o significado do que é guardar a meia-noite? Do que é a meia-noite? Do que é a noite? Porque senão não adianta nada. Ah, estou aqui acendendo vela para tranca-ruas. Você entende o que é ser um tranca-ruas? O que é ser um capa preta? O que é ser um cigano? O que é ser São Francisco? O que é ser Santa Sara Cali? O que é ser Santa Maria Madalena? O que é ser Jesus? O que é ser Francisco, repito? É isso que nós precisamos voltar a entender. E às vezes é preciso uma peregrinação, como eu fiz, que eu coloquei como uma peregrinação, para poder entender isso. Que não são locais, não são estruturas. Passa pelas estruturas. Passa, sem dúvida alguma, pela estrutura. Passa pela pessoa, sem dúvida alguma. Mas passa, acima de tudo, por aqui dentro. Ó, nesse peito, que se não passar por aqui, a reconstrução da igreja, a reconstrução da religião, a reconstrução da Umbanda, se não passar pelo teu peito, pelo meu peito, pelo nosso peito, se não cruzar a centelha divina que temos aqui dentro, nos conectando, de nada adianta. Como Sananda disse, ama a Deus acima de qualquer coisa e ama o próximo como a ti mesmo. Porque onde está o Deus que tu vais amar? Senão dentro de ti e em todas as coisas, em todas as criações. Naquilo que Francisco chamou de lua, naquilo que Francisco chamou de sol, de irmão lua, irmão sol. Naquilo que Francisco colocou como irmã morte. E como ele falava com a irmã morte. Porque a morte é o destino de todos. De tudo. Mas não a morte como fim, a morte como passagem, a morte como renovação. Bem-vinda, irmã morte, dizia ele, que nos leva para novos planos, para novas realidades que esquecemos quando aqui viemos, mas que é a nossa verdadeira. Ama ao Deus que está em ti, que está no próximo. E porque aí você amará o próximo como a ti mesmo, vem sabendo que o próximo é como você é. E essa energia circular, cada um amando o seu próximo, cada um amando o seu próximo, você também será amado. Você será o próximo de alguém e um dia será amado. Hoje será amado. Ama as árvores, ama as plantas, ama os animais, ama os carentes, ama as pedras, os cristais, ama o vento, ama a água, ama cada alimento que te é colocado na frente, somente para te dar sustento, para que consigas amar ainda mais. A grande mensagem que Francisco nos deixou é essa. Nunca esteja satisfeito, porque sempre é possível amar mais. Sempre é possível. Olhar para cada momento da criação divina e amar ainda mais. Seja Oxum cada vez mais. Por isso que cada um tem todos os orixás. Os orixás não são nada mais do que energias divinas, gente. Oxalá movimenta a tua fé. E Logunã faz com que o equilíbrio da fé. Oxum te faz amar. E Oxumaré te renova a cada momento. Porque o amor renova a cada momento. Oxóssi te trazendo o conhecimento. Iobá te sedimentando para que possas cada vez agir mais, mudar as coisas com o conhecimento que você tem. Ogum te amparando na caminhada.
Yansan te movimentando, não te deixando ficar parado. Quando você está caído, o Yansan te leva para frente. Xangô te equilibrando. Oroiná te dando a vitalidade, te fazendo ter a força, o calor de estar sempre movimentando e dando em frente. O Baluaê te abrindo novas passagens e te curando as dores. Nanã te trazendo o acolhimento. Iemanjá criando, fazendo você ter criatividade, fazendo você pensar, gerando a cada momento. O Mulu quebrando tudo aquilo que não presta mais, deixa para trás. Morre, 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 irmã morte. Deixa morrer aquilo que não presta. E tantos outros orixás que não sabemos o nome. Ibeji, Obará, Exu, Orixá Exu, dando vitalidade, Orixá Pombagira. E ainda não conhecemos o lado completo da esquerda. Orixá Pombagira, trazendo o teu desejo, fazendo você ter vontade de seguir. Orixá Exumirim, falando que quais são os teus interesses nisso. E quais são as tuas intenções, Orixá Pombagira? Intenção e interesse. Se a tua intenção não for boa e teu interesse for fraco, nada vai seguir. Qual era a minha intenção, querido? Qual é o meu interesse estar lá? Aprender. Aprender sempre. Todos os orixás que não sabemos quem são. As polaridades. Existe uma polaridade feminina do trono da vitalidade que Exu vitaliza? Claro que existe. Mas nós estamos talvez prontos para aprender. Quem sabe, nessa nova vinda, iremos aprender. Mas isso é ser franciscano? É reconstruir os orixás dentro de você. É reentender que você é orixá, você é Deus. Você é uma criação divina. Eu sou uma criação divina. Tem aqui dentro, tem Deus. Onde está Deus que não me escuta? Perguntou. Fala contigo mesmo e Deus irá ouvir. Pensa, olha para o teu interior e verás Deus. Essa é a verdade. E somente quando você olhar para o teu interior e entender que aí está Deus, você conseguirá dar um passo avante e olhar para os seus irmãos e seguir. Jesus falou, primeiro ama a Deus e segundo ama ao outro como a si mesmo. Mas primeiro ama a Deus, olha para você e ama o Deus que está aí dentro. Reconstrua a tua igreja. Essa foi a missão de São Francisco. Recebeu? E todos aqueles que têm oportunidade de ouvi-lo, não de ir lá ver os ossos. Não, não precisa ir lá ver osso nenhum, não. Lembra? Lembre-se dos caveiras, da falange maravilhosa dos caveiras. Por que eu sou caveira? Porque eu sou aquilo que você também é. Eu sou aquilo que você um dia virá a ser. Eu sou aquele que consegue olhar o que está dentro de você e me refletir aí para que você possa viver. Seja caveira, seja capa preta, seja tranca-rua, seja quebra-osso, seja marabô, seja tiriri, seja o Exu. Tenha a vitalidade que vem dentro de você. Senão, não te adianta nada viver. Olha e reconstrua a tua igreja. Isso é ser francisco. Quando você for trazer a linha dos semirombas, não fique querendo, o que ele vai falar, o que ele vai falar. Semiromba fala quase nada. Mas o toque do semiromba traz a cura. A energia que permite. E o que é curar? O que é curar? Nós não gostamos nem um pouco de falar, tem o gira de cura. Internamente a gente fala, mas não, vamos falar gira de atendimento com os médicos, gira de sei lá o quê, mas não pode falar cura. Por que a gente não pode prometer cura? Porque a gente vai energizar aquela pessoa, mas se aquela pessoa não acreditar no Deus que está dentro dela, não vai ter cura nunca. O que é o verdadeiro milagre?
O verdadeiro milagre é você atingir o Deus que está dentro da outra pessoa e fazer com que essa energia se expanda de tal forma e de tamanha intensidade que as enfermidades sejam retiradas, que as células sejam reenergizadas. E aí sim a cura. Aí sim o cego vê, o mudo fala, o surdo ouve, o manco volta a andar. Isso vai acontecer no terreiro? Não, não, gente, não é acontecer no terreiro. Isso vai acontecer dentro da pessoa. Reativa o Deus que está dentro de cada um. É isso que o Semiromba faz. Ao colocar a mão, energia, o meu Deus se conecta ao teu Deus. Porque somos Deus. E somos um. E nessa movimentação de energia, deixa o teu Deus voltar a brilhar. Deixa o teu Deus voltar a tomar conta de ti, do teu corpo, da tua mente, dos teus atos, do teu caminhar. Deixa esse teu Deus voltar a viver. Ele não está morto. Você só está colocando pano em cima dele. O está relegando as sombras, sem saber que Deus também é sombra. A hora que você envolve a sombra com a divindade, ela clareia e amplia. Ah, Pai Sérgio, você precisou ir até lá longe, até a Europa, até a França, até a Itália para descobrir tudo isso? Para descobrir, não. Para entender, também não. Mas para saber fazer, talvez sim. Para poder tomar o tapa na cara de que nada era mais necessário do que eu simplesmente olhar para dentro de mim. Isso é um tapa na cara. Esperar encontrar num lugar alguma coisa que não está naquele lugar, está dentro de você. E se permitir receber o que está naquele lugar, que foi isso a construção da viagem. Saber chegar num lugar onde eu esperava encontrar um mundo e encontrei um nada. Porque o mundo daquele lugar estava aqui dentro, não estava lá. E aí fui crescendo, fui andando, fui vendo, fui sentindo, até chegar num lugar onde também havia, mas eu me permiti me conectar. Eu não esperava nada do lugar. Eu sabia que era aqui dentro que eu tinha que me colocar e aí eu recebi. Muitos dizem que esse é o caminho de Santiago, né? Muitos dizem que esse é o caminho da fé. Eu digo, esse é o caminho de você se reconectar com você mesmo. É o caminho de fazer-se Deus, como você sempre foi, mas por motivos que não valem a pena ser criticados, não valem a pena ser nem enumerados. Motivos materiais, motivos mentais, motivos relacionais, se existe essa palavra, motivos mil que fizeram que você esperasse no externo o Deus. E quando ouvir, reconstrua a minha igreja. Eu me reconstruo. Se permita ser reconstruído. Juntos nós somos mais fortes. Isso é a reconstrução da igreja. O que é igreja no sentido máximo, no sentido maior do termo? É o templo, é o local da fé, é o local onde a fé pode ser professada. E onde está essa fé? Dentro de mim, dentro de tu e em todos os lugares. Reconstrua esse mundo. Não é a igreja física, mas é a igreja chamada ser humano.
para que o ser humano reconstrua a igreja chamada planeta. Humanidade, possamos aí sim, efetivamente, dar o passo para um plano de regeneração. Isso é aquilo que precisamos. Isso é aquilo que devemos fazer. Vamos bater papo sobre isso, gente? Vamos cada vez mais falar sobre isso? Vamos entender como o trazer o preto velho, o caboclo, o exu, o boiadeiro, o cigano, as linhas de trabalho da Umbanda nos ajudam a isso? E vamos entender o trabalho delas dentro dessa reconstrução. Dar voz ao preto velho, dar voz ao caboclo. Isso é reconstruir a minha igreja. Não sei quanto tempo precisou, mas é isso que a gente tem que começar a fazer já. Está sendo feito. Está sendo feito. Nós vamos assumir. Vamos dar voz. Vamos gritar essa construção. Eu grito contigo. O meu Deus. Saúde ao teu Deus. E gritamos juntos para que esse planeta, Deus, consiga finalmente dar o passo. O que for possível, a gente está junto, eu estou. Lembrando, slapastina@gmail.com, slapastina@gmail.com, 11 99629 7790, 11 99629 7790. Escreve, me manda uma mensagem. Vamos estar juntos nisso. Deixa eu te ajudar a você me ajudar. Vamos construir juntos isso. Tá bom? Semana que vem a gente está de volta. Rádio Sensorial, terça-feira, 1h da tarde, e no canal Caminhos da Evolução, terça-feira, 6 horas da tarde. Um abraço, gente. Obrigado, valeu. Até a próxima.